Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho. Então, vamos aí com mais uma questãozinha do dia, né, gente? Hoje é a questão do TST, concurso que ocorreu recente da FCC. FCC aí, né, que já saiu para vários editais, almejando o TRT 6, né, TRT de Pernambuco. Vamos lembrar que a FCC ela tem uma tradição muito grande em tribunais. Então, galera aí que está almejando os TRs da vida, né, TRT, TRF, TRE, vale a pena ficar de olho, porque realmente ela pega uma fatia grande aí desse bolo, tá, gente? Lembrando que a FCC é uma boa banca, então ela tem enunciados bem trabalhados, tem que, assim, ficar de olho nela, não é uma banca que o candidato, assim, com mais ou menos um estudo, às vezes vai ter sucesso. Claro, uma questão ou outra sim, mas na grande maioria são questões que põem o aluno mais em xeque. E aí, você está ciente, está atento ou não àquele conteúdo, beleza? Então, vamos lá, gente, coloque aí a questão. Ok. Então, essa questão do TST, gente, ele vem cá e fala assim: considere como verdadeira a proposição. Nenhum matemático é não dialético. Laura enuncia que tal proposição implica necessariamente que. Então, Laura enuncia que tal proposição implica necessariamente, então grife isso para mim, que. E aí vem lá, se Carlos é matemático, então ele é dialético. Se Pedro é dialético, então ele é matemático. Se Luiz não é dialético, então ele não é matemático. Se Renato não é matemático, então ele não é dialético. Das implicações enunciadas por Laura, estão corretas apenas. Fechou? Volta aqui comigo. Então, gente, isso aqui é uma questão que envolve quantificadores, né, as proposições categóricas, todo, algum e nenhum. Antes da gente fazer, né, analisar aí as proposições que ele fala, a gente já tem que começar traduzindo essa sentença. Quando ele fala assim, ó, nenhum matemático não é dialético, então se eu falo que nenhum não é, no fundo eu estou dizendo que todo mundo é. Dá para perceber isso? Isso aqui é ponto-chave na resolução da questão. Então, quando eu falo que nenhum matemático não é dialético, tradução disso, todos os matemáticos são dialéticos. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar é nessa correlação. Então, essa proposição ela pode ser escrita como todo matemático é dialético. Então, todo matemático é dialético, beleza? Então, primeira coisa que eu tinha já que pensar é nessa tradução aí. E só abrindo parênteses aqui, se eu falasse para vocês assim, todo concurseiro não é pobre, amém, Senhor? Todo concurseiro não é pobre. Tradução disso, nenhum concurseiro é pobre. Então, esses dois trocadilhos vale muito a pena vocês ficarem atentos. Então, vou repetir. Primeiro, que é o que está no quadro. Nenhum matemático não é dialético, é a mesma coisa eu falar que todo matemático é dialético. Então, se eu falo que nenhum não é, tradução, todos são. Beleza? Da mesma forma, se eu falo que todo não é, eu estou dizendo que nenhum é. Então, se eu falasse assim, todo matemático não é dialético. Tradução, nenhum matemático é dialético. Gente, isso é legal, tem que saber disso. E aí eu volto a dizer, como a FCC é uma boa banca, ela vai brincar exatamente nesse trocadilho. Fechado? Beleza. Bom, continuando, primeira coisa que a gente vai fazer, diagrama. Então, põe na sua cabeça assim, se eu tenho a proposição todo, algum e nenhum, eu vou pensar sempre em diagrama, aquele famoso diagrama de Venn, que aqui a gente chama de diagramas lógicos. Então, todo, ele é uma relação de inclusão, né? Então, ele indica que o conjunto de matemática está contido no conjunto de dialético. Esse todo A e B, ele representa uma relação de inclusão. Então, o que eu tenho? O conjunto de matemáticos está contido no conjunto de dialéticos. Gente, e ao pé da letra, vocês não podem esquecer da ideia do conjunto universo, tá? Você tem que lembrar, vou colocar aqui do ladinho. Opa. Então, vocês têm que lembrar dessa ideia do conjunto universo. Beleza. Então, vamos lá. Dica. Quando for as proposições todo, algum e nenhum, faça o seu diagrama, porque isso vai fazer você errar menos. Tá claro? Beleza. E aí eu tenho que analisar o que ele me diz. Então, primeira coisa que a Laura lá falou.
Número 1. Se Carlos é matemático, então ele é dialético. Carlos é matemático. Gente, se Carlos é matemático, Carlos só pode estar nesta opção. Sim ou não? Né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Então, a gente está analisando, né, as 4 proposições, as afirmações que Laura fez. Então, a primeira, ele fala assim, ó, se Carlos é matemático, então ele é dialético. Certo ou errado? Certíssimo, né, gente? Se o Carlos está em matemática, ele só pode estar nesse conjunto M. Se ele está em M, obrigatoriamente ele está no conjunto D. Então, perfeito, certinho. Ok? Aí ele vira e fala assim, A2, se Pedro é dialético. Quando ele fala que Pedro é dialético, Pedro pode estar nessa região ou Pedro pode estar nessa região. Repara, gente, que nas 2 regiões que eu coloquei Pedro, é uma pessoa dialética. Ó. Aqui é dialético, aqui é dialético. Então, eu posso afirmar que necessariamente, ele é matemático? Posso ou não, gente? Não posso, beleza? Então, quando eu falo que Pedro é dialético, ele pode estar em qualquer uma dessas regiões, fechado? Então, eu não posso afirmar que necessariamente ele é matemático. Então, a 2 está vetada. Gente, deu para perceber por que no enunciado eu pedi para vocês grifarem para mim o necessariamente? Então, repara que essa segunda é uma coisa que pode ou não o que, gente? Acontecer. Só que ele quer uma coisa que ocorre necessariamente. A terceira. Se Luiz não é dialético... Gente, se Luiz não é dialético, onde que ele está? Nessa região. Se Luiz não é dialético, então ele não é matemático. Com certeza absoluta, obrigatoriamente. Se ele está fora de dialético, automaticamente ele está fora de matemático. Então, a terceira também está corretíssima. Fechado? Beleza. O que mais, gente? Na quarta, se Renato não é matemático, quando eu falo que Renato não é matemático, Renato pode estar nessa região ou nessa região. Se ele não é matemático, eu posso ter 2 opções. Ele pode não ser matemático e ser dialético, ou pode não ser nada. E ele afirma, então, ele não é dialético? Não necessariamente. Pode ser ou não. Gente, de todas essas aqui, a 4 é que mais engana o aluno. Por quê? Porque o aluno, às vezes, ele esquece de desenhar esse conjunto universo. E ele acaba pecando por isso. Ele lê aqui, ó, e acaba esquecendo desse conjunto universo, tá? Então, a 4 também está errada. Gente, quando tiver esse tipo de questão, que é um tipo de questão muito recorrente, principalmente na FCC, mas em outras bancas também, não deixem de fazer o desenho. Se você for fazer o desenho e for colocando as posições, as possibilidades igual eu fiz, a sua chance de errar é muito pequena. Se você quer só ler e já dar resposta, provavelmente você vai fazer relações equivocadas. Tá claro isso, galera? Sim? Então, ele fala assim, ó, das implicações enunciadas por Laura, estão corretas apenas. Então, estão corretas apenas 1 e 3. Gabarito correto, letra A de amo, raciocínio lógico e matemática. Só que não, né, Cassinha? Claro que você ama, gente. Vai ser a matéria que vai colocar você, vai fazer de você um servidor, ó, é claro que você vai amar. Então, gente, ó, esse tipo de questão, vamos dizer assim, não é que a FCC mais ama de paixão, porque ela tem um pé, a alma e o coração dentro da matemática básica, mas é um tipo de questão bem recorrente na FCC em outras bancas. Sugestão que eu te dou, todo, algum e nenhum. Faça diagramas lógicos, ok? E aí você vai colocando as possibilidades lá e analisando. Não queira dar resposta, digamos assim, de supetão, porque em geral a gente erra bobagem. Fechado? Então, corrigimos aí uma questão de quantificadores, né, que é o todo, algo e nenhum, da FCC. Último concurso do TST, um concurso bem movimentado e bem recente, né? Galera aí que está almejando o TRT,
Pernambuco, já fica de olho. Lembrando que além do TRT, né, 6, a gente tem vários outros TRTs que já tem a FCC como banca, né, como, confirmado como banca. E lembrando que ela também faz outros concursos aí, fez da FUNAP, às vezes ela faz também Banco do Brasil. Enfim, pega aí uma fatia bem relevante de concurso público, tá bom? Gente, então ficamos por aqui. Um grande beijo. Curte, comenta, dá um oi aí se você gostou, põe aí qual que é o assunto que você gostaria que a gente corrigisse, né? Põe o tema, assim, eu tenho dúvida muito nesse tipo de questão. Claro que às vezes a gente recebe muitos alunos, mas dentro do possível eu vou tentando encaixar aqui, né, o que cada um, de repente, ou que os alunos mais estão pedindo, e a gente coloca na nossa grade de gravação, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo e até mais. Tchau, tchau.